Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da metodologia de como você conseguir implementar esses sistemas, tá? Existem diversas formas, mas tem uma fórmula básica de você implementar. Eu também vou passar para vocês um pouquinho de utilização do Kanban para você controlar processos não físicos, né? Processos que passam por etapas em uma área administrativa, em um projeto que hoje está fazendo muito sentido aí, hoje está sendo chamado de sistema ágil de produção, tá? Então você pode usar o Kanban nesses sistemas ágeis também. Eu vou mostrar para vocês como utilizar esse Kanban aí, tá? Fica ligado. Vamos lá. Basicamente existem dois tipos de Kanbans, tá? O primeiro Kanban é o Kanban de produção ou processo. Kanban de produção ou processo é simples. É quando você tem alguém ou, enfim, um processo, né? Você tem uma pessoa consumindo de um local. Esse local pode ser um local físico, um local digital, mas ele está consumindo informação, consumindo material de um local, tá? Então ele está consumindo informação de um local, combinado. Esse local, ele está gerando informação para um segundo local, para que uma segunda pessoa fabrique mais informação ou mais material. Então vamos lá, a gente tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Então existe no meio esse sistema puxado, onde essa pessoa está consumindo material. À medida que ela consome material, informações são geradas ou sinais são gerados para essa segunda pessoa que fala, opa, preciso produzir mais informação ou mais material e repõe esse material nesse local, combinado? Esse é o Kanban que a gente chama de Kanban de processo ou Kanban de produção, beleza? Eu vou mostrar algumas imagens agora para vocês dos tipos de Kanbans de processo ou produção. O primeiro tipo é esse que vocês estão vendo na imagem, que é o Kanban de duas caixas, que foi o que eu expliquei no vídeo. Basicamente, você vai dividir para cada material duas caixas com quantidades iguais. Então, à medida que a primeira caixa está sendo consumida, a segunda caixa está lá no armário. Legal? Quando a primeira caixa for consumida por completo, existe a disciplina da pessoa pegar essa caixa vazia e colocar em algum local que identifique que ela foi consumida. E aí ele vai ter a segunda caixa. O tempo de consumir a segunda caixa tem que ser menor do que o tempo de reposição dessa primeira caixa consumida. Combinado? Esse é o primeiro tipo de Kanban. O segundo tipo, também muito usado, é o de semáforo. Semáforo basicamente são as três cores, então a cor verde é ande, a cor amarela é atenção e a cor vermelha é pare, certo? Bom, mas aqui não vamos falar de trânsito, vamos falar de Kanban. Traduzindo para o Kanban é o seguinte, o verde significa um sinal máximo de estoque, ou seja, passou do verde, tem muito estoque, combinado? O nível amarelo significa que é o ponto de pedido ou o ponto do sinal. O que significa isso? Chegou no amarelo é mandar o sinal para reposição, combinado? Então, ponto de pedido, ponto de sinal é o amarelo. E o vermelho, existem muitas pessoas, algumas conhecem como estoque de segurança, estoque mínimo, mas basicamente é um estoque de segurança que segura caso aconteça alguma coisa com a reposição, combinado? Eu vou explicar para vocês como calcular esses níveis, o que significa cada um deles, mas é só para vocês entenderem a forma de sinal. Existe um terceiro tipo de Kanban de processo ou produção. Lembrando, né, só existem dois tipos de Kanban, o de processo e produção e o segundo que eu ainda não falei. Dentro de processo e produção existem vários modelos, tá? Eu estou chamando de tipos, aí pode confundir. Então o terceiro modelo do primeiro tipo é o modelo de demarcação. Eu vou mostrar uma imagem para vocês de demarcação, mas basicamente é você demarcar um local de trabalho e quando você tira a peça daquele local, é possível você verificar no gabarito que falta alguma peça ali. Combinado? Bem simples esse. E também podemos ter o modelo de cartões, tá? O modelo de cartões é quando, por exemplo, entre as duas pessoas, aquele local onde eu falei que uma consome e a outra repõe, esse local ela pode estar muito mais próximo da pessoa que consome. E a pessoa que repõe não tem essas peças lá. Então, é o exemplo do vídeo, o cara dos suprimentos. A pessoa que trabalha em suprimentos, ela não está lá dentro do almoxarifado para ver os produtos. Então foi criado um quadro de gestão com os cartões para ele poder identificar.
Então, o cartão Kanban ele é bastante utilizado quando você consegue criar um sistema puxado de uma linha de produção como um todo, um processo como um todo, onde quando você olhar para esse quadro, você consegue identificar, independente da etapa do processo, qual processo está com menos estoque, mais estoque, qual precisa de atuação rápida, qual não precisa. Então, é uma forma rápida de você enxergar todo o seu processo. E o segundo tipo de Kanban é o Kanban que eu chamo de transporte ou movimentação. Esse Kanban de transporte ou movimentação, basicamente, é o mesmo trabalho do primeiro Kanban, do primeiro sinal, porém é enviado um sinal à distância. Como assim, Guilherme, um sinal à distância? Digamos que, naquele exemplo do vídeo, que está bem interessante aí de continuar com vocês, existia um sistema puxado entre a produção, o almoxarifado e suprimentos. Beleza? Digamos que eu colocasse uma quarta etapa aí, que seria o fornecedor, e eu tirasse suprimentos da jogada. Legal? Então ficou como? Ficou primeiro produção, almoxarifado, pulei suprimentos e fui direto para o fornecedor. Como eu crio um Kanban entre o meu almoxarifado, que está na minha fábrica, e o fornecedor que está longe de mim? Eu poderia criar diversas formas. Então, por exemplo, naquele quadro de gestão visual onde a mulher colocou o cartão, eu poderia ter acionado algum tipo de sensor ou algum tipo de botão que ela apertasse e esse botão, esse sensor, ele mandasse uma informação via e-mail, via WhatsApp, via SMS, enfim, sinal de fumaça, né? Mandasse um sinal, mesmo que à distância, usando a internet, e esse sinal chegasse até o fornecedor, avisando: fornecedor, você precisa repor esse material. Perfeito? Então esse é um Kanban à distância, eu chamo de Kanban de transporte ou movimentação. É quando nós enviamos sinais e esses sinais não são tão físicos como o Kanban de 2 caixas, o quadro de gestão visual, o quadro de o Kanban de demarcação, combinado? Então são esses dois tipos de Kanban, um Kanban um pouco mais restrito e físico e um Kanban de transporte e movimentação. Como modelos, como exemplos desse Kanban de transporte e movimentação, nós temos andons, ou que são, na verdade, semáforos que estão no meio de um processo, onde eles acendem uma lâmpada vermelha, amarela e verde. Então, de longe você consegue identificar que precisa fazer algum tipo de reposição, alguma atuação, alguma decisão. O e-mail, como eu expliquei, pode ser um sinal a enviar. O próprio celular, só tem que tomar um cuidado com as políticas do ambiente onde você trabalha, mas o celular pode ser também um grande aliado aí para você mandar sinais aí de reposição e de sistema puxado de processos. Sensores, hoje está sendo muito utilizado sensores. Então, um sensor, por exemplo, como um laser, né? Imagina que, digamos que aqui tem um laser, esse laser está apontando para lá, tá? E aqui eu estou subindo o material. Então, chegou uma caixa, chegou 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas. Quando chegou a 5ª caixa, o que acontece com esse laser? O laser bate na caixa. Quando o laser bate na caixa, ele deixa de bater na outra ponta que está lendo assim. Se o laser está batendo nessa ponta, significa que ainda falta material. O dia que encheu, o laser não bate mais, aí ele manda uma segunda informação. Ó, o material está cheio. O dia que consumir, o laser volta a bater e fala: opa, precisa repor material. E como é um laser, você consegue conectar aí na internet, mandar informações. É um pouquinho do uso aí da indústria 4.0, da internet das coisas aí para vocês, tá? Mas percebam, o uso do sensor também hoje está sendo muito utilizado para você criar sistemas puxados de produção. Mas vamos lá, independente do Kanban, do tipo de Kanban, do modelo, do exemplo, não coloque mais na cabeça que Kanban é um quadro de gestão visual, Kanban é uma caixa, Kanban é um andon, Kanban é um semáforo, Kanban não. Kanban, muda essa mentalidade. É a criação de um sinal entre 2 pessoas, entre 2 departamentos, 2 áreas. Combinado?